Olá pessoal, estamos de volta com mais um Fala Mulher, informação direta ao ponto. No episódio desta semana, vamos falar sobre a contaminação dos lotes do medicamento Sabril e as causas que essa situação está causando em muitas pessoas que precisam deste medicamento para tratar a esclerose tuberosa. Em junho de 2023, foi identificada a contaminação de alguns lotes do medicamento Sabril 500mg, fabricado pela empresa Sanofi Medley. O medicamento é um anticonvulsivante amplamente utilizado, pessoal, no tratamento de pacientes com comorbidades de esclerose tuberosa. Além de ser empregado no tratamento de outras doenças, ele visa, controlar e reduzir a frequência de crises convulsivas. Para falar sobre esse assunto conosco, está aqui a Márcia da Silva, presidenta da Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa, ABET. Márcia, seja bem-vinda. Recentemente a gente acompanhou a angústia de pais, mães, familiares que lidam com a esclerose tuberosa. Nós falamos muito sobre a contaminação dos lotes do medicamento Sabril, deixando aí as mães em polvorosa, desesperadas, porque este medicamento é imprescindível no tratamento desta doença. Como está a situação neste momento? O caso já foi resolvido? Não, ainda está em processo de andamento, né? Alguns estados ainda não estão tendo medicamento, estão colocando assim, muito devagar ainda, né? Pela matéria-prima. A gente vê a dificuldade dessas mães adquirirem, às vezes em alguns estados, através, né, da farmácia popular que ser colocado. E algumas farmácias, aquelas mães já estão fazendo, às vezes, até o desmame do medicamento, com medo de a criança vir, né, se tirar esse medicamento, é sobrevida. Aí ele vai começar a dar muitas crises e, às vezes, tem que até que internar, porque a criança chega a dar 10, 20, 30 crises, né, convulsivas por dia. Você imagina uma criança sem esse medicamento, como nós colocamos, né, os médicos colocam, que não deve ser retirado de uma vez. Tem que fazer o desmame, a gente tem que colocar para as famílias que naquela dificuldade de encontrar um medicamento, ele tem que ser substituído, que às vezes esse medicamento, ele às vezes nem pode ser substituído pelo fato dele controlar as crises convulsivas de difícil controle, né? Mas se não tiver a opção em alguns estados e algumas crianças não tiverem a possibilidade de ter um medicamento, né, porque eles disseram que vão colocar, mas a longo prazo. Já estão colocando em algumas farmácias e tudo, mas em alguns lugares é de difícil estar tendo acesso ao medicamento. Então, o que vai acontecer? Algumas mães já estão fazendo o desmame do medicamento. Mas vocês têm pelo menos expectativas aí de que a coisa se resolva, assim, Olha, de imediato? Porque eu eles falaram de agosto a dezembro, né? Como é que tá essa isso. expectativa, né? Pois é, muitas mães em alguns estados disseram que conseguiram, mas é uma caixa numa farmácia, outra caixa em outra farmácia. Algumas mães que conseguem em outro estado que já está tendo, manda às vezes um medicamento para aquela mãe que está em desespero porque não conseguem, né, o medicamento, mas ainda está numa escala bem, bem menor, bem pequena mesmo, sabe? Então, tem mães que estão optando mesmo em fazer o desmame e, por enquanto, trocar o medicamento até as coisas normalizarem, porque se houver aí de várias crianças terem que internar, né, nos hospitais e não ter uma. Eu tive um paciente na associação que até hoje ele está internado fazendo desmame, ele até saiu na rede social e não consegue controlar as crises dele com outro medicamento. Então, está um impasse a mãe muito grande, por quê? Porque ele é um medicamento para controlar crises convulsivas de difícil controle. Mesmo substituindo por outro, a mãe corre o risco do menino não ter controle das crises. Então, ele vai para casa, começa a dar crise, volta para o hospital, e a criança não pode ficar dando crises assim, né? Convulsivas, várias crises, porque a criança não aguenta, ela não aguenta, o bebê principalmente, né? Então, assim, mais do que nunca, vocês estão nas mãos desse laboratório, não tem jeito.
Eles precisavam de agilizar isso Não tem aí. jeito. E de imediato. Nós estamos aguardando, as mães são muito apreensivas, né? A gente sabe que o suporte que a associação está dando para resolver o mais rápido possível, né, a volta do medicamento, para que as mães se sintam mais acolhidas e que os filhos não passam, né, a ter essas crises e às vezes tem que ter internar, né, tem que ter um tratamento severo aí para o controle dessas crises. A nossa responsabilidade perante essas famílias, né, e o laboratório é muito grande. Por quê? Porque a gente sabe que é um medicamento específico, principalmente para os bebês que têm difícil, né, controle das crises convulsivas. Eu quero falar sobre as doações para que as pessoas entrem, né, conheçam o trabalho da associação e que possam contribuir, que toda contribuição ela é bem-vinda, né, de várias formas. A gente tem o bazar, a pessoa pode ser voluntária, as empresas podem estar batendo no imposto de renda, tem hoje pelo Pix, que todo mundo usa hoje para poder doar, né? A quantia, gente, não importa. Eu falo que um montante faz a diferença, né? Igual o Teleton, todo mundo não doa, né? Criança Esperança, a forma de doar, ela tem que vir do coração, né? Todas as nossas instituições que estão aí de doenças raras precisam tanto quanto as outras. Só que a mídia ela é importante a dar valor também às doenças raras, porque nós sabemos que tem aí pacientes, né, que na esclerose tuberosa, na esclerose múltipla, Alzheimer, são mais de 10.000 pacientes, né, acometidos pela doença. Então, a gente tem que ter muito cuidado em ver como um todo, né? E a pessoa tem que se identificar com a causa. Eu acho que isso é fundamental, né? Doença, a gente sabe que existem várias, né? Mas a gente sabe que a luta é muito grande para uma doença rara também. Você falou do Pix, você quer deixar para a gente o número para as pessoas? Eu também vou reforçar, mas se você, eu estou vendo aqui que nas redes sociais de vocês já tem aqui, É o é o CNPJ da ABET. CNPJ da ABET, Isso, Associação Brasileira isso. de Então, Esclerose brasileira de Tuberosa. esclerose tuberosa. 05037 061 1000 ao contrário 47. Nós vamos fortalecer também todas as nossas redes sociais e pedir ajuda para que vocês possam, de tudo, ajudar, tanto as famílias que precisam, vocês ajudam com medicamentos, vocês ajudam com alimentação, né? Vocês ajudam com Tratamento, tratamento, é um recurso que é bem informação, empregado, né? né? Hã? Hoje a gente atende o Brasil inteiro, eu atendo na sexta-feira, remoto, orientando, eu dou consultoria às famílias e tratamento para que as famílias possam, lá no estado dela, ter condições de tratar, né, o paciente. Então, assim, eu faço um agendamento, a gente acolhe essas famílias, né? A gente faz um atendimento, avalia a doença, como que está aquela criança, vamos dizer, no modo geral, para que a gente possa indicar médicos, passar o tratamento multidisciplinar. Então, a comunicação, né, nos Sim. deu essa possibilidade de eu expandir, como a gente está em Curitiba, São Paulo e a sede aqui em Minas. Então, a comunicação ela foi fundamental para a gente aí Conseguir ajudar expandir, outras pessoas, né? conseguir ajudar outras pessoas. Obrigada mais uma vez por sua participação aqui conosco. A ABET mora em nossos corações, nós estamos aí dispostos a contribuir sempre e da melhor forma. E para você, ouvinte, que deseja saber mais sobre a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa, ABET, acesse o site aí, por favor, abet.org.br e o Instagram, @abet.org. Se você puder, contribua com essa causa. A esclerose tuberosa acomete mais de 10.000 pessoas em todo o país. A luta contra essa doença é grande, gente, é difícil e está se tornando aí cada vez mais complexa agora com essa situação desse medicamento contaminado. É uma doença rara e, portanto, precisa
de toda a atenção possível. Os medicamentos são muito caros e a contribuição sua pode ajudar e muito aquelas pessoas mais necessitadas. Lembre-se de que fazendo bem é a gente que fica melhor ainda, não é assim? Então, fazer o bem sem olhar a quem também nos faz bem. Até o próximo Fala Mulher. Informação direta ao ponto. Vera Lima, Central Eficaz de Notícias.